E aí, gente, bom dia, bom dia. Bom dia, professora. E aí, como vocês estão? Estou muito bem aqui. E a Bem? senhora? Eu estou bem, graças a Deus, estou bem, acordei bem. E aí, tá? Nada fora do normal, tá tudo ok. Gente, vocês já sabem, né? Ativar as câmeras, com exceção da Andrea, da Ana Carolina e do Pedro Henrique, todo mundo deve estar com as suas câmeras ativadas, tá? Essa aula já está sendo gravada, como vocês já sabem. E vamos lá, vou esperar os outros ativarem as câmeras também. O Danilo, o Marcos, o Gabriel. Gente, quem é. Só um momento. DS Games. Eu não me lembro. Quem é? Sou eu, professor Miguel. Ah, Miguel. Tá bom, lembrei. Miguel, tem que colocar teu nome, Miguel, porque eu esqueço, são muitos alunos. Então, É Miguel, por causa que eu tirar meu nome esse, meu canal vai diminuir. Aí eu não posso. tá certo. Então, deixa a tua câmera ativada, tá bom, Miguel? Senão, eu não sei quem é. Não te reconheço também. Tá. Então, meu povo, como eu falei lá no chat, para quem já viu, quem não viu, hoje nós vamos terminar aquele assunto que a gente começou na aula passada. Alguém lembra? Alguém lembra do assunto? Ou vocês estão voando? Vocês estão em Marte? Professora, a origem do alfabeto? Isso. Muito obrigada, Isabelle. Origem do alfabeto, né? A criação do alfabeto, quando foi que o alfabeto foi criado, quais as influências que a gente tem até hoje. E hoje a gente vai terminar essa parte. O que foi que a gente viu na última aula? Qual foi as duas origens que a gente viu? Dois povos diferentes. Vocês lembram? Qual foi o primeiro alfabeto criado? Qual foi a civilização que criou? Fenício e grego. Fenícios. Foram o quê? A primeira civilização em que a gente tem noção, né, que a gente tem conhecimento, que criaram o alfabeto, tá? O segundo foram os gregos, né, que pegaram o alfabeto fenício, atribuíram novo significado, novos sons próprios da sua cultura e ressignificaram o alfabeto fenício. Muito bem. Na aula de hoje, nós vamos estudar o último tópico sobre isso, sobre a criação, a origem do alfabeto, tá? Então, peguem o caderno de vocês, de filosofia. Só um momento, gente, tá? Eu esqueci o livro de vocês hoje e eu tenho que buscar bem aqui. Pega o caderno de filosofia, tá? Já volto. Olha, minha gente, eu fui buscar o livro de vocês que eu tinha esquecido em casa e meu pai veio trazer. Mas consegui. Enfim, vamos lá, vamos continuar. Como eu estava falando para vocês, na aula passada nós começamos a ver, né, vimos a metade do conteúdo sobre a criação, a origem do alfabeto, tá? Então a gente viu esse assunto, começou a ver, a gente viu a origem primordial que foi da civilização fenícia. Nós entendemos como era a civilização, quais as principais características da civilização, como ela influenciava e influenciou a origem e a criação do alfabeto. Depois, nós vimos o quê? A civilização, o povo grego, né?
que o povo grego ressignificou o alfabeto fenício, tá? Agora, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Nós vamos ver o tópico 3, tá? Ou tópico 4, eu não me lembro. Vamos ver aqui. É 4, tá? Alfabeto latino. Vocês estão vendo? Vocês podem começar copiando, tá bom? Pode copiar tudo isso que está aí no quadro. Depois eu vou estar explicando para vocês, de forma bem tranquila. Professora, para copiar todos? Pode copiar tudo, tá? Que é muito importante tudo isso aí. Por que é importante toda essa informação que está aí? Porque o alfabeto latino foi o que mais influenciou, né? O que mais foi influenciado por toda essa construção cultural da linguagem, né? O Ícaro Tinoco pesquisou. Professor, eu fui pesquisar sobre uma língua que existia, que era feita através de desenhos e pano, eu acho que é pano. Se até hoje ela existisse, eu ia querer aprender. Legal, vamos falar sobre isso, tá bom? Vou aproveitar essa informação do Ícaro para a gente comentar.
Me avisem quando vocês terminarem, tá bom? Para eu começar explicando. Não tem muito slide, é só esse e mais um outro, pouca coisa. Eu vou fazer a frequência normal agora no início da aula, e vou fazer a frequência no final da aula também normal. Por que eu não vou fazer igual eu fiz na aula passada? Porque eu esqueci de pesquisar uma frase para vocês falarem hoje, tá? Então, por causa disso, eu não vou fazer daquela forma, mas na próxima aula eu vou fazer, tá? Então, eu vou começar a fazer da frequência normal e vocês falam, presente, professor, estou aqui, tá? Respondam a frequência normal. Ana Carolina. Presente. Arthur não está, né? Danilo. Presente, professora. Presente. Gabriel Levi. Presente. Guilherme. Não está. Andrea. Presente. Andrea está. Ícaro. Presente. Isabelle. Presente. Luiz Victor. Presente. Marcos Vinícius. Presente. Marcos Vinícius. Presente. Tá, Marcos está aí. Maria Eduarda. Presente. Muito bem. Miguel. Nivanderson. Me ouvindo? Nivanderson não está hoje. Pedro Henrique. Presente. Pedro Lucas. Não está. E o Rick? Está ou não? Não, né? Tá. Bom, ninguém justificou, então é falta. Professora, tá me ouvindo? Oi, Marcos. Eu Terminou? depois do microfone quando eu fui responder. Ah, tudo bem, eu vi que você tentou responder, tá? Já coloquei a frequência aqui, a sua presença. Não se preocupe. Tá, vamos lá, gente. Quando vocês terminarem, me avise, tá? Terminei, professora. Muito bem, Ana. Hoje, depois que eu terminar esse conteúdo com vocês, eu vou explicar como que vai ser o nosso segundo instrumento avaliativo desse bimestre, tá? Vai ser igual ao primeiro instrumento? Não, vai ser totalmente diferente, tá bom? Então, vocês vão ter que fazer algo diferente do que uma prova tradicional, com questões de marcar e responder. Vai ser uma atividade prática, tá? Mas vai valer a mesma quantidade de pontos, vai valer 8 pontos.
master, né, professor? Muito bem. Terminei, professor. Bem. E aí, eu posso começar? Pode, professora. Oi, Miguel, não tô entendendo. Não. Tá bom. Esperar mais uns minutinhos, tá? 2 minutinhos. Essa parte do conteúdo é bem fácil, né? A gente viu que era o mais complicadinho, que era dos fenícios. Depois a gente viu dos gregos, que era bem tranquilo de entender. E o latino é muito mais fácil ainda, porque a gente vê até hoje. Tá, vamos lá. Já deu 2 minutinhos. Então, vamos continuar. Eu já falei para vocês de onde a gente parou, né? E agora a gente vai ver o alfabeto latino, tá? O alfabeto latino, gente, deriva do alfabeto grego, tá? Esse alfabeto latino foi criado pelos romanos, tá? E é um sistema que acompanhou a expansão do Império Romano. Não sei se vocês já estudaram história, como que foi esse grande Império Romano e como que foi a difusão do cristianismo dentro do Império Romano, tá? E o que tornou a base de todos os alfabetos da Europa Ocidental. Ou seja, o alfabeto latino foi base de criação
pela sua evolução, pelo contexto histórico, cultural, né, dos povos. Então, foi base para a criação de outros alfabetos, tá? Esse alfabeto latino hoje, um momento. Esse alfabeto latino hoje, tá? Ele tem 26 letras, tá? É o alfabeto que a gente conhece no Brasil. Nosso alfabeto da língua portuguesa foi influenciado pelo alfabeto latino. Outras culturas que foram influenciadas por esse alfabeto. O espanhol, o francês, o inglês, tá? O alemão. Então, olha só, a característica do idioma alemão, por exemplo, passou a utilizar o trema. Sabe o que é o trema? Não sei se vocês lembram dessa época na língua portuguesa, em que a gente utilizava o trema em algumas palavras. Não sei se vocês lembram, palavras como consequência, eloquência, esse quen, a gente colocava o trema, que são 2 pontinhos em cima do U, para simbolizar essa sílaba tônica, o quen, quan, qui, quo, né? Então, o que, o U e a sílaba, ela tinha que ter o trema em cima do U, igual aí no alfabeto do alemão, né? A língua alemã. Mas o português, olha, como ele modificou o alfabeto latino, o português acrescentou outros tipos de letras, tá? E, por exemplo, o C cedilha, né? Ou o cedilha, o pessoal fala C cedilha, mas é cedilha o nome. Foi acrescentado pela língua portuguesa, né? Vocês não veem esse cedilha em nenhum outro tipo de língua. E o tio também, que é o acento tio, tá? Então, o que serve para explicar a influência que a nossa língua, a língua portuguesa, tem? Nossa língua portuguesa tem influência do alfabeto latino. Se eu perguntar para vocês qual é a matriz do alfabeto brasileiro, da língua portuguesa, qual é a matriz que influenciou a língua portuguesa, o alfabeto português? Vocês vão falar, foi o alfabeto latino, professora. Então, se eu perguntar para vocês qual foi o alfabeto que influenciou a criação da língua portuguesa, foi o alfabeto latino, criado com influência do alfabeto grego, lá pela cultura romana, pelo Império Romano, influência do cristianismo também, tá bom? Bem simples essa parte. Deixa eu ver aqui o chat de vocês. Professora, quando iremos levar o livro para corrigir? Gente, era para ser essa semana, só que eu não sei o que foi que aconteceu, eu acho que é porque algumas turmas ainda vão ter avaliação essa semana e por isso não pediram o livro nem o caderno. Mas acredito que na próxima semana o pessoal já vai estar solicitando o caderno e o livro de vocês, tá? Deu para entender essa parte? Bem tranquilo, né? Alfabeto latino. Arthur. Professor. Oi, Miguel. A senhora pode explicar de novo? É por Tá, causa que tá caindo toda hora aqui a internet. Tá bom, vou explicar de novo. Oi, Arthur, bom dia. Eu vi que você entrou agora, tá? Deu uma caída na energia, professora. Tá, tudo bem, tá? Nós estamos continuando o que a gente viu na última aula, né? Sobre a origem, a criação do alfabeto. E hoje eu estou falando sobre o alfabeto latino, tá? Então eu vou explicar novamente o alfabeto latino. O alfabeto latino, ele tem influência do alfabeto grego, ele deriva do alfabeto grego. E quando foi que o alfabeto latino surgiu, professora? Foi criado lá pelos romanos, no Império Romano, que vocês estudam em história. Lembrem que sempre a filosofia ela vai acontecer num período histórico. Tudo que a gente estuda dentro de filosofia tem a ver com o período que aconteceu em algum acontecimento histórico. Então, sempre vai estar remetendo a alguns períodos, alguns acontecimentos importantes dentro da história, tá? Então, lá dentro do Império Romano, pelo povo romano, o alfabeto latino foi criado, pois ele derivou do alfabeto grego. Muito bem, tá? Outro ponto importante, o alfabeto latino, ele se tornou a base de todos os outros alfabetos na Europa Ocidental, aqui no Ocidente, tá? Então,
Todos os outros alfabetos que a gente tem até hoje foram influenciados por qual alfabeto? O alfabeto latino. Língua inglesa, o alfabeto inglês, o francês, o alemão, língua portuguesa, todos esses alfabetos foram influenciados pelo alfabeto latino. Se eu perguntar para vocês qual é a matriz, qual foi o alfabeto que deu origem aos outros alfabetos no mundo todo, no mundo ocidental e no alfabeto brasileiro, vocês vão falar assim, gente, foi o alfabeto latino, tá? Alfabeto latino que derivou do alfabeto grego. Muito bem. Atualmente, o alfabeto latino tem 26 letras, que está aí nessa imagem. Vocês podem ver no lado direito. Opa, deixa eu voltar aqui. Tem gente entrando agora na aula. Deu para entender? Alfabeto latino que influenciou todos os outros alfabetos que a gente tem no Ocidente. Ok? Miguel, entendeu? Entendi sim, professor. Muito bem, tá? Então, os outros alfabetos que a gente tem conhecimento hoje, como o alemão, ressignificaram e atribuíram novos significados a esse alfabeto latino. Criaram novas letras. Um exemplo é o nosso alfabeto aqui, na língua portuguesa. A gente criou o cedilha, né? Que o pessoal chama de C cedilha, mas é o cedilha. É o C com aquela perninha embaixo. No alfabeto latino não tem essa letra, mas nós, na língua portuguesa, criamos essa nova letra, que é o cedilha. Outra coisa, vocês lembram do Y e do W? Até uns anos atrás, eu não sei se vocês lembram, mas uns anos atrás, o Y e o W, eles não faziam parte do alfabeto brasileiro, da língua portuguesa, tá? Então, eles foram inseridos, então eles foram incorporados ao nosso alfabeto. Eles eram próprios do alfabeto da língua inglesa, tá? Mas a gente incorporou o nosso alfabeto também. Porque a gente tem palavras, por exemplo, o Wellington, que é o nome próprio, o nome de uma pessoa. É o nome que começa com a letra W, né? E a gente não tinha no nosso alfabeto, mas a gente incorporou de outro alfabeto, que foi o alfabeto da língua inglesa, tá? Então, a gente vai o tempo todo vão surgindo novas letras e, consequentemente, novas palavras na nossa língua, tá? Deu para entender? Ok, tranquilo. A gente vai pular essa parte. Nós vamos falar sobre os seres linguísticos. Copie aí no caderno de vocês, é o último tópico, tá? Seres linguísticos. Item 5. A gente copiou o item 4, que era o alfabeto latino, e agora nós vamos copiar o item 5, seres linguísticos. Como eu falei para vocês, não é muito, ó. Bem pouquinha coisa. Já. Já? Então vamos lá. O que está escrito aí no slide, gente? Nós somos seres naturalmente linguísticos? Nós, seres humanos, somos seres linguísticos? O que vocês acham? Somos, né? Por que nós somos seres linguísticos, seres de linguagem? Alguém sabe me dizer? E aí?
Por que nós somos seres de linguagem? Porque somos seres linguísticos. Vamos lá? Tem gente que está digitando aí, que eu estou vendo. Cadê o povo que falou que ia conversar comigo? A Ana Carolina, a Andrea, Pedro Henrique. Por que somos seres linguísticos? Professora, Porque a gente... posso falar minha opinião? Pode falar, Ana. Eu acho que a gente é ser linguístico porque a gente necessita da linguagem, né, para se comunicar. Então, talvez se não tivesse a linguagem, a gente não seria um ser linguístico. Eu acho. Muito bem. Vai, Miguel. É porque a gente é seres linguísticos porque a gente usa essa expressão para a gente se comunicar com as pessoas porque os outros animais, eles não têm essa capacidade, né? Mas a gente tem, por isso que a gente... Todos os animais são seres linguísticos, que eles sabem falar de outro modo, e não assim como a gente conversa assim de moda, assim, esse negócio. Muito bem, Miguel, muito bem. Isso mesmo que eu vou falar agora, tá? Olha, a nossa principal diferença com relação à comunicação que os animais estabelecem é que, ao falar, nós conseguimos comunicar nosso pensamento, nós conseguimos transformar e agir no mundo por meio da linguagem. Somos seres de linguagem. Principal diferença, gente, que vai nos diferenciar, obviamente, dos animais é que nós possuímos a capacidade de fala, de expressar aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente quer. Muito mais que isso, por meio da nossa linguagem, seja ela falada, linguagem escrita, desenhos, gestos, nós conseguimos comunicar o nosso pensamento, tá? Tudo que vocês falaram, tudo que vocês colocaram no chat, falaram comigo, tá perfeitamente correto, tá? Então, o que vai nos diferenciar dos animais? Nossa capacidade de comunicar nosso pensamento. Só isso, professora? Não. Nós conseguimos também, seres humanos, conseguimos transformar o mundo em que vivemos, tá? Por meio da linguagem. A gente consegue agir no mundo, transformar o mundo, atuar no mundo. Isso é diferente porque os animais, eles conseguem estabelecer comunicação? Conseguem, né? Eu coloquei até a imagem de uma abelha aí, porque as abelhas conseguem estabelecer comunicação com a colmeia, entre si. Elas, sabe o que elas fazem? Elas localizam o pólen, que está aquela substância que está dentro das flores, né? E elas comunicam a colmeia. Onde foi que elas encontraram o pólen? Tem tipo um sistema de localização. Então, é uma forma de comunicação? É. Outro animal que também se comunica, que a gente sabe. Vocês têm exemplos para mim? E aí? As aves. As aves e mais. A baleia, né? As baleias, elas têm sistemas de localização também. Elas se comunicam. Tem baleias que elas se aproximam. Oi, Marcos. Os peixes também, que eles andam em cardume. Peixes. Tem baleias que elas só se aproximam, né? Por quê? Porque elas emitem sons e as outras baleias percebem o som e elas caminham não, né? Elas nadam e convivem juntas, né? Muito bem. Olha, o Gabriel Levi falou, o Velociraptor. Muito bem, foi extinto, né? Mas tinha um sistema de comunicação também, tá? Então, a gente pode falar que os animais não se comunicam, eles não têm linguagem? Não, tá? A gente não pode dizer isso, tá?
Tá? Qual é a diferença? O ser humano consegue comunicar o seu pensamento, ele consegue comunicar o seu pensamento ao mundo, consegue transformar o mundo por meio do seu pensamento e da linguagem. Essa é a única diferença. Enquanto os animais, eles estão o quê? Eles estão em harmonia com a natureza. Nós, seres humanos, não estamos em harmonia. Nós estamos numa relação de dominação com a natureza. Nós dominamos a natureza, nós agimos no mundo, nós transformamos o mundo, tá? Essa é a nossa principal diferença. Professor, é para copiar isso? Não precisa, eu acho que vocês captaram a informação. Ou vocês querem copiar? Eu tô copiando. Tá, quem quiser copiar, copia. Pois bem, olha, eu vou falar para vocês uma coisa agora. A gente já encerrou esse conteúdo, tá? Ele termina aí. Tá? Esse é um dos últimos conteúdos que a gente vai ver no bimestre, ainda vai ter só mais um. E aí a gente encerra tudo que a gente já estudou até aqui. A gente vai fazer só as atividades para vocês alcançarem nota e a gente já vai fechar, tá? Eu estava falando mais cedo que agora o segundo instrumento de vocês, a segunda avaliação, vai ser um pouquinho diferente, tá bom? Nós vamos fazer um trabalho em conjunto, tá? Quando vocês fazem trabalho em grupo, vocês gostam de escolher o grupo de vocês? Ou vocês preferem sorteio? Eu acho que escolhi. Escolher? Acho que pra mim, tanto faz. Professora, acho melhor sorteio, porque às vezes tem gente que prefere pegar gente inteligente por grupo, aí alguns ficam meio assim, né? Tá bom. Nós somos quantos, gente? Quantos tem na nossa turma? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Acho que 13, professora. Com a senhora 14. Nós somos 16. 16, tá? 16 pessoas. Então, vocês preferem que eu divida os grupos para a gente fazer a nossa atividade? Sim. Sim? Tá bom. Então, eu vou colocar aqui. Vou copiando aí, tá? Eu vou dividir aqui os grupos. Estou dividindo aqui os grupos de vocês, tá? Nós vamos formar grupos de 4 pessoas, tá? Somos 16, então nós vamos formar grupo com 4 pessoas, tá? Ficar bem tranquilo para vocês trabalharem, assim.
Eu acho que eu estou esquecendo alguém. Ah, tá, achei. Tá, vamos lá. Tá bom, Ícaro. Depois eu te passo no WhatsApp qualquer coisa, tá bom? Mas volte aqui para a aula depois. Gente, como é que vai ser a nossa atividade? Nessa atividade, ela vai valer 8 pontos, tá? Ela vai ser o nosso segundo instrumento avaliativo. Eu dividi vocês em 4 grupos, tá? Dentro desse tema de linguagem que nós estamos trabalhando, tanto em filosofia quanto em cidadania moral e ética, nós vamos fazer um trabalho sobre os dialetos brasileiros, tá? Vocês já ouviram falar sobre os dialetos brasileiros? Os sotaques brasileiros, né? Então, a gente vai trabalhar isso em grupos, tá? São 4 grupos. O que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar sobre o grupo que vocês estão, qual é o dialeto do grupo que você tá. O seu grupo tem 4 pessoas, tá bom? E o seu grupo de 4 pessoas vai ficar com um dialeto brasileiro que eu escolhi para vocês apresentarem para mim. Então, vocês vão pesquisar o dialeto, vocês vão ver as características, como que é esse dialeto, quais as regiões, quais as cidades, as localidades que ele acontece, por que as pessoas falam desse jeito, quais as características dessa forma de falar do dialeto dessa região. E vocês vão ter que, no final da apresentação, vocês vão ter que fazer uma espécie de diálogo, tá? Um diálogo apresentando falas, expressões próprias do dialeto que vocês vão ficar responsáveis em apresentar, tá? Professora? Oi. A senhora vai deixar, tipo, bem explicadinho lá no Proesc? Eu vou mostrar aqui no slide para vocês. Olha aqui. Mas eu vou botar lá no Proesc também. Atividade interdisciplinar do segundo instrumento, tá? Por que interdisciplinar? Porque vai abarcar tanto a disciplina de filosofia quanto a disciplina de cidadania. O que isso quer dizer, professora? Que os pontos dessa atividade vão valer para as 2 disciplinas, tá? A melhor coisa da vida de vocês é fazer essa atividade, porque vocês não vão ter que fazer prova depois, né? Vocês vão fazer só uma atividade para 2 disciplinas, tá? Deu para entender? Vocês encontraram os nomes de vocês? Sim. Encontraram? Pois bem, agora vocês vão pegar e vão copiar, tá bom? Copiem o grupo que vocês estão, tá? Qual é o dialeto que vocês estão? Por exemplo, o dialeto nortista. Quem vai ficar responsável? A Ana Carolina, o Miguel, o Danilo e o Marcos, tá? Dialeto nordestino. O Arthur, o Ícaro, a Maria Eduarda e o Pedro Lucas. Dialeto mineiro. O Gabriel, a Isabelle, o Nivanderson e o Rick. E o dialeto gaúcho, o Guilherme, o Luiz Victor, o Pedro Henrique e a Índria, tá? Quando que a gente vai apresentar esse trabalho que vocês vão
apresentar dia 17, tá? Sem ser nessa semana, na outra. Ou seja, eu estou dando 2 semanas para vocês se prepararem para pesquisar e para apresentar, tá? Vocês podem criar um grupo no WhatsApp para o grupo de vocês, tá? Para vocês estarem se comunicando. Pode me colocar no grupo, tá? Sem problema nenhum. Professora, a gente está fazendo assim no nosso trabalho. Pode ser assim? Aí me coloca lá no grupo no WhatsApp para vocês se comunicarem comigo também ao mesmo tempo. Aí eu vou dando orientações para vocês, tá? Vocês vão apresentar para mim os dialetos. E como é que vocês vão apresentar? É só uma pessoa que apresenta? Não. A nota é individual, tá? Vocês vão pegar, vão pesquisar. Cada um de vocês vão pesquisar sobre o dialeto do grupo que vocês estão. Vocês vão copiar no caderno essa pesquisa. Essa pesquisa no caderno vai valer ponto, professora? Vai valer 3 pontos. Pesquisa no caderno. Além disso, no dia da apresentação, quantos pontos vale a apresentação, professora? 5 pontos. A apresentação vale 5 pontos. A apresentação de 5 pontos é para o grupo ou é individual? É individual, tá? Então, vocês vão ter 4 pontos, 4 itens para vocês apresentarem, que eu coloquei aí no slide, ó. Vocês vão pesquisar características do seu dialeto, principais formas de falar, as principais localidades, como cidade, regiões, estados onde pode encontrar o seu dialeto, e exemplos de algumas palavras. Vocês deverão encenar um diálogo com algumas palavras e expressões próprias do seu dialeto. Ou seja, no dia da apresentação, eu vou dar oportunidade para vocês falarem, fazer um diálogo, né? Utilizando o dialeto. Vocês podem construir uma mini história em que vocês vão falar um com os outros e utilizar o dialeto específico. É o dialeto nortista? É o dialeto nordestino? É o gaúcho? Né? Então, vocês vão ter que criar um diálogo, tá? Para apresentar para mim. Todo mundo do grupo tem que falar. Pode falar as características, pode falar as localidades, não tem problema. Pode ficar só 2 responsáveis pelo diálogo, ou todo mundo, ou 4 responsáveis. Vocês vão decidir, tá? Mas é dia 17. Professora, eu não quero fazer essa atividade. Sinto muito. Você vai perder 8 pontos, tá? Essa atividade vale 8 pontos e é o nosso instrumento avaliativo. Então, assim como eu estou todos os dias aqui, todas as aulas com vocês, falando, essa vai ser a aula, dia 17, a aula que vocês vão falar para mim, tá bom? Vocês vão me dar essa troca, vocês vão apresentar, como vocês fossem apresentar aqui na sala de aula. Tá? Alguma dúvida? E, professora? Sim. A senhora pode explicar mais ou menos como é que tem que fazer? Tá eu, a Carol, o Marcos, aí nós vamos apresentar junto, mas o trabalho individual? Isso, vocês vão conversar, né? Vocês vão acertar os detalhes. Cada um vai pesquisar sobre o dialeto. Vocês vão anotar no caderno de vocês a pesquisa. Aí vocês vão reunir o que vocês pesquisaram. Olha, eu pesquisei sobre isso aqui. Cada um pesquisou uma coisa. Tendo a pesquisa de vocês em mãos, vocês vão pegar. Miguel vai ficar com as características. A Isabelle vai ficar com as localidades. Aí os outros 2 podem fazer o diálogo na hora da aula, entendeu? Vocês vão se dividir no próprio trabalho para apresentar, tá? Vocês vão dividir as tarefas. No dia, fulano vai falar isso aqui. No dia, fulano vai falar essa outra parte aqui, tá? Para a gente poder dividir o trabalho certinho aqui no momento da apresentação, tá? Vai ser dia 17, o nosso horário de aula, vai dar tempo dos 4 grupos se apresentarem, tá? Entenderam? Alguma dúvida? Não? Tá. Eu dou a dica de vocês criarem um grupo no WhatsApp para vocês se comunicarem melhor, tá? Se quiserem me colocar no grupo para eu estar orientando vocês, para fazer, olha, pesquisa isso aqui, ou então eu posso pegar e dar uma pesquisa para vocês, alguma fonte, algum artigo para vocês lerem, fazer pesquisa. Oi, Luiz. Docente exato.
Tá bom. Qualquer coisa, me chamem no WhatsApp, pede pro pai me chamar, tá bom? Mas vocês vão ter que manter contato uns com os outros, tá? Vocês vão ter que se reunir de forma virtual, tá? Vocês precisam ensaiar como que vocês vão fazer. Vocês podem utilizar o Zoom, que era aquele aplicativo que a gente utilizava. Vocês podem utilizar o WhatsApp, tá? Então, vocês vão se dividir no grupo de vocês, tá? Vocês vão pesquisar, todo mundo tem que pesquisar e copiar no caderno. Depois que vocês pesquisarem, é aí que vocês vão dividir o que vocês vão falar, tá bom? Na pesquisa pode aparecer outras características que vocês podem estar falando no dia da apresentação, tá? Tá. Marcos Vinícius está sem celular. Quem for do grupo do Marcos Vinícius, tenta se comunicar com ele por meio do WhatsApp do pai, se ele pudesse comunicar. Ou então, Marcos, se você tiver algum e-mail, alguma coisa que você usa, algum aplicativo de comunicação, tá? Você pode estar passando para os seus colegas, tá bom? É isso. Deu para entender? Copiaram tudo? Então, vamos lá. Vamos pegar o livro. Agora a gente não vai copiar mais nada, tá? A gente vai abrir o livro de Cidadania, Moral e Ética. Lá na página 14, tá? Página 14 do livro de Cidadania, Moral e Ética. Página 14. Agora, gente, nós vamos continuar falando sobre a língua, né? Linguagem, mas nós vamos trabalhar a linguagem e a sociedade. Língua e sociedade, tá? Página 14 do livro de vocês. Quem pode me ajudar a ler? Quem é que quer ler aí? E aí? Vou ter que pedir para alguém ler? Eu, professora. Muito bem, Isabelle, pode ler, tá? Língua e sociedade. Até sociolinguística. Tá. Há muito tempo, pesquisadores do mundo todo estudam as línguas e seu comportamento variável. Ao encontrar uma pessoa, determinado grupo ou até uma comunidade que fale diferente, ocorre uma preocupação em compreender as razões que influenciam essa variação existente na fala espontânea. Isso possibilita uma linha divisória que separa a forma mais aceita na sociedade, preferida na escola e no âmbito profissional, de forma que foge às normas gramaticalizadas. O estudo das construções influenciadas por hábitos que perduram na sociedade, levando em conta não apenas aspectos linguísticos, mas também extralinguísticos. Recebeu o nome sociolinguística. Muito bem, Isabelle, muito obrigada. Bom, o que esse texto está falando, tá? Esse texto está falando sobre a relação entre a língua e a sociedade, tá? Que é a língua? A língua é um conjunto de símbolos linguísticos que uma sociedade, que um povo fala, tá? É uma língua. A língua, gente, é um conjunto também de influências culturais, influências sociais, tá? E o texto está falando que os pesquisadores, quando eles se deparam com um tipo de sociedade diferente, eles percebem que a manifestação da linguagem, que a língua nessa sociedade, ela é o quê? Carregada de símbolos diferentes também. Por que é diferente também? Dentro de cada sociedade, a língua tem suas características diferentes umas das outras. Por quê? De acordo com o texto.
Existe uma variação linguística a depender da sociedade em que a língua se manifesta, tá? Então, vamos ver aqui. Então, o texto está falando que o estudo das construções influenciadas por hábitos que perduram na sociedade. O que isso quer dizer, professora? Os pesquisadores, eles vão estudar o que constrói uma língua dentro de uma sociedade. Quais são os hábitos, quais são os valores, quais são as culturas, tá? E o nome desse estudo vai ser sociolinguística, tá? O nome do estudo dentro de uma língua, dentro de uma sociedade, é sociolinguística. Ou seja, sócio de sociedade, linguística, né? Conjunto de símbolos de língua. Então, qual é a língua que está se manifestando dentro de uma sociedade? Aí os pesquisadores vão identificar quais as características dessa língua, quais as influências culturais, sociais, né? Que construíram essa linguagem dentro de um grupo social, dentro de uma comunidade, dentro de um povo, tá? Vamos lá, quem pode ler o próximo parágrafo? Pode ler, Maria Eduarda? Pode? Vamos lá. As relações sociais que reúnem e integram pessoas e grupos nascem na vivência do cotidiano coletivo. A partir da singularidade das situações do dia a dia, configuram-se as interfaces que aproximam as práticas comunicativas e a formação social da realidade, e que se instalam na subjetividade individual para aflorar na unificação do senso comum. Para relacionar a linguagem à sociedade, os teóricos especialistas na área afirmam que a estrutura social pode influenciar ou determinar a estrutura da língua, ou seu comportamento, o que prova que os valores sociais costumam ter efeito à língua. Não é novidade que todas as línguas estão em processo constante de variação. Uma língua se modifica em uma época, em um lugar ou em um grupo social. Muito bem, Maria. Olha, essa parte do texto está falando em como as pessoas se relacionam socialmente, tá? E de como as relações sociais influenciam na construção de uma língua, tá? Vocês percebem que a língua portuguesa, né, aquela que a gente aprende na escola, desde que a gente é criancinha até a fase adulta, ela é de uma forma, mas, socialmente falando, nós utilizamos linguagem coloquial, utilizamos a gíria, né? Então, a forma da gente se comunicar em sociedade, ela é a mesma que a língua portuguesa ensina? Não, né? A gente vai adaptando a nossa língua, a gente insere aspectos da nossa cultura na nossa língua, na forma que a gente utiliza a linguagem, tá? É isso que o texto está falando. Então, existem valores culturais, valores sociais que integram e que compõem a formação, a construção da língua dentro de uma sociedade, tá? Então, vamos lá responder a primeira questão, tá? Vamos responder juntos. Questão de ética, número 1, tá? Página 15. Página 15, atividade, página 15. Questão número 1. Você percebe diferenças entre o modo como você fala e o modo como outras pessoas falam? Cite algumas dessas diferenças. Você falando no seu dia a dia, tá? Você utiliza um tipo de língua, de linguagem. Mas e as outras pessoas? Elas falam igual a você ou elas falam de forma diferente? Elas utilizam palavras diferentes? Utilizam formas diferentes de se comunicar? Aí vocês vão responder essa questão. Se sim, vocês vão colocar alguns exemplos, tá bom? Alguns exemplos que essas pessoas utilizam para estabelecer comunicação, como que elas falam diferente de você.
Pode, tá? Tonalidade de voz, a velocidade, os trejeitos, né? As gírias, o jeito de falar, tá? Tudo isso pode ser utilizado. Vocês acreditam que estruturas sociais, classes sociais, podem interferir na forma que as pessoas falam? Condições sociais. E aí? Não? Vocês acreditam que uma pessoa que é mais instruída, que tem acesso a uma educação melhor, ela consegue se comunicar, utilizar a língua de forma correta, de forma mais adequada do que uma pessoa que tem baixa instrução, que não tem acesso à educação, pessoa que nunca teve uma aula de língua portuguesa, por exemplo, que se comunica de forma inadequada, às vezes de forma equivocada? Existem. Eu acho que sim, professora, por causa que, no caso, a maioria da nossa comunicação, né, ela pode ser muito útil no caso da raça humana, porém, a nossa comunicação tem que ser bem esclarecida, senão ela fica confusa. Daí, por exemplo, algumas pessoas que aprendem o vocabulário, elas começam vamos dizer que elas começam a diversificar, no caso, o que elas falam. Elas mudam para sinônimos, para não repetir, quando elas estão falando. Elas variam, usam algumas gírias quando estão entre amigos, geralmente falam mais formalmente quando estão entre adultos, varia muito. Muito bem, estruturas sociais, né? Olha, o Marcos Vinícius fez uma pergunta lá no chat. Se uma pessoa começar a morar com outra, com um sotaque diferente, essa pessoa começa a falar com o mesmo sotaque? Sim, gente, é possível que uma pessoa que tenha um sotaque, um dialeto, comece a habitar o mesmo ambiente que uma pessoa que tenha um sotaque totalmente diferente. É possível que essa primeira pessoa ela seja influenciada pela forma de falar. Isso acontece também quando uma pessoa ela tem um sotaque da região onde ela nasceu, tá? E ela muda para outra localidade, tá? Com o passar dos anos, essa pessoa vai perdendo as características fortes do seu sotaque, tá? Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é lá do Maranhão. Ele mora aqui em Macapá, já tem 16 anos, tá? Então, ele já perdeu muito daquele sotaque que ele tinha, o sotaque maranhense, nordestino, tá? Então, ele não puxa mais, né? A forma de falar dele, o sotaque, não é tão carregado, né? Como era há 16 anos atrás. Ele já perdeu muito do sotaque dele. Então, variou de acordo com a localidade onde ele está inserido, com o contexto social, com as pessoas onde ele convive. Com isso, a gente percebe que a nossa língua, a nossa forma de falar, ela se adapta, tá? Se adapta ao ambiente onde a gente vive, tá? É uma constante adaptação e evolução. Vamos falar sobre uma questão? Oi, Ana. Eu acabei saindo por um tempo porque a internet está oscilando, tá? Então, se eu ficar saindo, mas eu vou ficar voltando. Tudo bem, Ana. Tá? E eu acabei de conseguir ligar minha câmera, que eu estava apertando um botão que não estava conseguindo ligar, e eu só fiz apertar e consegui.
Muito bem, tá certo. Agora eu tô te vendo, tá? Nós começamos a fazer a primeira questão e agora nós vamos fazer a segunda. Depois você pode fazer a primeira questão, tá? Bem tranquilo de fazer. Vamos fazer a segunda questão? Essa segunda questão é para marcar verdadeiro ou falso, tá? Vamos lá? Segunda questão. A respeito do texto, classifique as afirmativas em verdadeiras ou falsas, tá? Aí vocês vão ler e marcar verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso. Olha, o Gabriel Levi fez uma consideração aqui sobre o que eu estava falando a respeito de sotaque, né? Eu e minha irmã somos do Nordeste. Quando viemos morar aqui, com 2 semanas, ela já pegou o sotaque daqui de Santana e eu não. Eu ainda falo nordestino, tá? Muito bem, a questão de adaptação, a questão também da idade contribui muito, tá? Uma criança menor, ela consegue se adaptar muito mais rápido a um novo tipo de sotaque do que alguém que já é mais velho, né? Alguém que já tem uma idade mais avançada, tá? Vamos ver o que o Ícaro colocou aqui. Olha, o Ícaro está falando aqui das diferenças sociais dentro da família dele, de como isso influencia a forma que as pessoas, né, no âmbito da família dele, de como essas pessoas falam, né, de como há diferenças sociais e como essas diferenças sociais influenciam na forma das pessoas utilizarem a língua, tá? Utilizarem a linguagem, tá? Muito bem, foi isso que eu falei mais cedo também, cara. Então, vamos lá. Na segunda questão, o primeiro item fala assim: a sociolinguística é o ramo que estuda a influência dos aspectos sociais nas manifestações da língua. Exatamente, né? Os pesquisadores estudam o quê? A língua dentro de um contexto social. Por isso que é sociolinguística, né? É o estudo da língua dentro do contexto social, de como as manifestações sociais influenciam numa língua específica, tá? Então, essa alternativa tá o quê? Tá? Verdadeira, né? Verdadeira. Segunda alternativa. A língua falada pelas pessoas no cotidiano é exatamente a mesma que aprendemos na gramática normativa, ou seja, aquela que a gente aprende na língua portuguesa? E aí? Verdadeiro ou falso? A língua que a gente utiliza no nosso cotidiano é a mesma que a gente aprende na gramática na língua portuguesa? Não, é? Muito bem. Item 3. O fenômeno da variação linguística é comum a todas as línguas. Todas as línguas sofrem variação linguística. O que é variação linguística? São diversas transformações na sua língua. Lembra que a gente estudou a evolução do alfabeto? A gente estudou como o alfabeto foi criado, ele foi evoluindo, ele sofreu uma variação linguística até chegar ao que a gente tem hoje. Além disso, as pessoas aprendem a gramática, mas elas falam de forma diferente, utilizando linguagem coloquial, utilizam gíria, né? Dialetos próprios, expressões próprias. Então, há variação linguística dentro da língua? Há, professor, tá? Há variação linguística, tá? Último item. Condição social, idade, lugar e época são fatores que interferem na língua de um falante. E aí? Foi o que eu acabei de falar, né? Que o Ícaro falou também, que o Gabriel falou, tá? Então, as condições sociais, tá? A idade, o lugar, a época, tudo isso vai interferir no quê? Na língua que uma pessoa utiliza para se comunicar, tá? Então, essa aí também tá certinho. Qual é o gabarito certo? VFVV, né? Primeiro é V, depois é F, depois é V, depois é V.
E aí, já podemos passar para a próxima? Terceira questão. Terceira questão. Leia a seguir 2 excertos da obra literária Vidas Secas, do escritor Graciliano Ramos. Eles referem a Fabiano, personagem central do romance, que pertence a uma família de retirantes sertanejos. Em seguida, você vai responder as questões relacionadas com o texto, tá? Leia o texto aí. A questão 3. Vamos lá, eu vou ler o texto rapidinho, tá? E depois a gente pode estar respondendo. Quem já respondeu, muito bem. Vivia longe dos homens, só se dava bem com os animais. Os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele. E falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro entendia. Às vezes, utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua com que se dirigia aos brutos. Exclamações, onomatopeias. Na verdade, falava pouco. Admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade. Tentava reproduzir algumas, em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas. Fabiano também não sabia falar. Às vezes, largava nomes arremessados por embromação. Via perfeitamente que tudo era besteira. Não podia arrumar o que tinha no interior. Se pudesse, se pudesse, atacaria os soldados amarelos que espancam as criaturas inofensivas. Tá? Letra A. A letra A está perguntando assim: como era a linguagem de Fabiano? O texto está falando sobre o Fabiano, como que ele se comunicava, o que ele falava, se ele conseguia se comunicar, com quem que ele se comunicava, qual era o tipo de linguagem que ele utilizava.
Lá no meio do texto fala, qual era a linguagem que o Fabiano utilizava, gente? Alguém conseguiu responder essa? A linguagem que o Fabiano utilizava era a linguagem cantada, monossilábica e gutural, tá? Tá lá no texto. Tá lá na linha 3 do texto. O Fabiano falava pouco, né? E quando ele falava, ele não conseguia falar direito. É como se a linguagem não fosse o quê? Não fosse capaz de expressar aquilo que ele queria dizer, tá? Era uma linguagem cantada, monossilábica e gutural, tá? Às vezes largava nomes arremessados por embromação, tá? E ele falava pouco, e quando ele falava, ele não conseguia alcançar bons resultados, tá? Ele não conseguia se comunicar da forma que as pessoas gostariam que ele se comunicasse. Ele não conseguia estabelecer comunicação de forma efetiva, de forma exata. Ele não conseguia alcançar o objetivo, que era se comunicar com as pessoas. Tudo bem, vamos lá. Letra B. O modo como uma pessoa fala pode indicar sua condição social e econômica. Foi o que a gente já falou. No caso de Fabiano, a linguagem por ele empregada poderia estar relacionada à realidade do personagem? Explique, tá? A forma que ele se comunicava, o tipo de linguagem que ele usava, estava relacionado com o seu personagem, com aquilo que ele era? Com a sua realidade? Qual era a realidade? Ele vivia o quê? Se dava bem com os animais, né? Ele convivia com os animais. Aí vocês podem responder assim. Sim, né? Sim. Se a gente pensar que o Fabiano era uma pessoa miserável e a sua incapacidade de se expressar com clareza contribuía para a permanência de sua condição marginal. O texto fala que ele era o quê? Uma pessoa miserável, né? Ele se dava melhor com os animais do que com as pessoas comuns, né? Ele era desprovido de civilidade, né? Então, ele era uma pessoa miserável. Então, essa condição de pessoa miserável fazia com que ele não conseguisse estabelecer também uma comunicação eficaz com as pessoas, tá? Ele não conseguia se expressar com clareza, ele não conseguia utilizar a linguagem normal das pessoas, ele não conseguia utilizar as palavras. Lembra que o texto está falando que ele falava, fazia barulhos, né? Utilizava exclamações, onomatopeias. Então, ele não conseguia utilizar as palavras que as pessoas utilizavam normalmente para estabelecer uma comunicação. Fizeram a segunda questão? Fez, Gabriel? Segunda?
E aí, e os demais? O Marcos, o Miguel, o Danilo, o Luiz. Já fui professora. Tudo bem. Também, professor. Muito bem, Isabelle, Miguel, Marcos. Isso mesmo, Ícaro. Verdade, isso que você falou lá no chat. Falta de condições sociais, né, para que as pessoas aprendam. Vocês sabiam que até hoje o Brasil tem uma grande taxa de pessoas que são analfabetas, que não sabem ler nem escrever o seu próprio nome, tá? Então são pessoas que não foram alcançadas pelo sistema de ensino, tá? Não conseguiram aprender a ler, a escrever, não sabem fazer leitura de textos básicos, não conseguem escrever o próprio nome, né? E você já tem uma noção. Então, com certeza, a classe social, né, condição o quê? Financeira, influencia muito no acesso à educação que a pessoa vai ter, tá? Ó, isso. Passou uma reportagem com o Ribeirinho e só sabiam apontar e fazer barulho. Quase chorei. Exatamente, é o que o texto está falando, que o Fernando, ele só sabe gesticular, ele só sabe fazer grunhidos, ele só sabe fazer barulhos, né? Ele não consegue utilizar as palavras, né? Ele considera as palavras como difíceis, né? Na sociedade, ele não conseguia usar as palavras para se comunicar. E é muito difícil, né? Por isso que o Fernando do texto, ele prefere o quê? Estar com os animais, né? Ele vive nessa condição animalesca, marginalizada, né? É, isso. Fabiano, desculpa. Então vamos lá. Terceira questão. Fabiano. Segundo o narrador, Fabiano encontrava dificuldade em ordenar suas ideias e seus pensamentos. Isso ocorria por conta de sua linguagem pouco expressiva. Em que trecho percebemos isso? Vocês vão encontrar no texto que vocês têm aí, qual é o trecho do texto que fala isso que essa questão está pedindo, tá? Qual é o trecho do texto em que o autor fala que o Fabiano tinha dificuldades em ordenar suas ideias e seus pensamentos, e isso ocorria por conta de sua linguagem pouco expressiva? Lá no final do texto, no segundo parágrafo, vai dizer assim: Fabiano também não sabia falar, tá? Às vezes, largava nomes arremessados por embromação. Ele via perfeitamente que tudo era besteira. Não podia arrumar o que tinha no interior. Ou seja, o problema era no interior do Fabiano, tá? Era com ele mesmo, tá? Então, ele não tinha como arrumar aquilo, ele não conseguia arrumar essa incapacidade dele de não conseguir se comunicar. Então, qual é o trecho, professora? É esse aqui, tá? Não podia arrumar o que tinha no interior. Segundo parágrafo, linha 2. Não podia arrumar o que tinha no interior. Tá, gente, vou fazer a frequência de novo, tá bom? Arthur. O Arthur está ou ele saiu? Voltou. Danilo. Presente, professora. Presente. Gabriel. Presente. Guilherme. Faltou. Andrea. A Andrea está? Ela saiu, não foi?
Professora, já pode sair? Ainda não, Gabriel, tá? Rapidinho, tá? Não saia, tá bom? Eu vou falar rapidinho com você. Ícaro, Presente. Isabelle, Presente. Luiz Vitor, Professora. Presente. Ana, eu coloquei sua presença, tá? Ah, tá bom. Marcos Vinícius, Presente, professora. Maria Eduarda, Presente. Miguel, Miguel, Presente. tudo bem. Professor. Pedro Henrique, Presente. Pedro Lucas, faltou, né? E o Rick, faltaram. Entraram, mas não permaneceram na aula, então é falta. É isso, gente, tá? Nossa aula de hoje foi essa, tá? A gente já está quase terminando o conteúdo, graças a Deus. Não esqueçam de entrar em contato com os grupos de vocês, tá? Qualquer dúvida, por favor, me chamem no WhatsApp, que eu vou estar atendendo vocês, tá? Façam o resto das questões em casa, tá bom? No livro de vocês. Lê a alternativa D, tá? E a quarta questão, que faltou, tá? A quarta questão, bem tranquilo, tá? Só a alternativa D e a quarta questão que a gente não fez. Tchau, meu bem. Beijo para vocês. Até a próxima aula, tá? Não esqueçam de fazer as questões. Tchau, professora. Tchau, beijão. Tchau. Boa tarde. Até a próxima. Miguel e Gabriel, vocês podem estar saindo, tá bom?